E aí galera, tudo bem com vocês? Tema de hoje, qualidade de vida em tempos de envelhecimento populacional. Isto é, hoje a gente vai falar sobre manutenção da qualidade de vida dessa parcela mais idosa da sociedade. E sem mais demoras, vamos aos filmes que você pode usar como referência nesse tema de redação. Começando então por Um Senhor Estagiário, de 2015. Esse filme, que conta de maneira bem leve o conflito de gerações no meio empresarial, também mostra que, uma vez desfeitos os preconceitos, o contato entre as gerações é sempre muito construtivo. Já a segunda dica é sobre o filme O Estudante, que apresenta um senhor de 60 anos que decide entrar na faculdade. Ao longo do filme são mostradas várias adversidades a essa ideia. A falta de apoio de parte da família, a rejeição dos colegas mais jovens, o desprezo de alguns professores. Isto é, em síntese, o filme mostra como a sociedade afasta os mais velhos de alguns lugares sociais, de algumas posições sociais, como se eles não pertencessem a esses espaços. Já a terceira dica é uma animação da Pixar vencedora do Oscar na categoria. Estamos falando de Viva, a Vida é uma Festa. Esse filme discute de maneira muito divertida questões como a efemeridade da vida e, principalmente através da personagem Mama Coco, a importância de cuidar das pessoas que você gosta e aproveitar o pouco tempo que você tem com elas. Para o desenvolvimento, dentre os autores interessantes para nós citarmos, está a teoria sociológica de Anthony Giddens. Afinal de contas, para esse autor, a sociedade é como se fosse uma estrutura, e toda vez que há uma mudança substancial dentro dessa estrutura, o que pode ser causado por uma guerra, ou por uma revolução, ou então por uma pandemia, ou no caso, como nos interessa aqui, pela mudança de perfil etário da população, ou seja, pelo aumento da expectativa de vida, todos os outros componentes dessa estrutura acabam mudando, certo? Então a gente pode pensar como todas as esferas da sociedade sofreram impactos em função do aumento da expectativa de vida. Por exemplo, a esfera familiar, que teve que se adaptar, muitas vezes dispensando alguém para dar maior atenção para os idosos. A esfera jurídica e também legislativa, no sentido de assegurar os direitos dos idosos, bem como a esfera econômica, de modo que a gente acompanha muitas discussões em torno de questões previdenciárias e até mesmo a questão da infraestrutura urbana, que precisa se adaptar. Afinal de contas, o espaço urbano precisa garantir mobilidade para essas pessoas que muitas vezes não têm a mesma coordenação motora que pessoas mais jovens, certo? No intuito de ser mais inclusivo em termos de espaço urbano, né? O grande problema dessa questão é que essas esferas da sociedade muitas vezes não estão cumprindo esse papel de adaptação de maneira eficiente. É tanto que a gente pode pensar no número de idosos que estão em condições de vulnerabilidade social ou desassistidos jurídica ou economicamente. Isso é terrível para a nossa sociedade. Uma outra coisa para a gente levar em conta é como essa estrutura social, que não é eficiente, despreparada e muitas vezes negligente, pode afetar a vida dos idosos, principalmente a sua saúde mental. Por exemplo, os idosos que estão ali em condição de abandono, são abandonados nos asilos, ou então tem uma outra questão, que é a questão do abandono afetivo, que são casos em que os idosos estão morando numa casa, estão junto com a família, mas eles não interagem, não desfrutam das relações de comunidade. Isso é bastante complicado para a saúde deles. Isso traz impactos psíquicos muito grandes. Nesse sentido, segundo dados do AME Psiquiatria, os transtornos depressivos acometem em torno de 15% dos idosos que estão inseridos em uma família, em uma comunidade, podendo chegar a 30% dos que vivem em asilo e até 50% dos que estão hospitalizados. O pior de tudo é que muitas vezes, pela falta de conhecimento técnico, esses transtornos depressivos, os seus sinais, são confundidos com comportamentos característicos da velhice, o que leva os idosos a uma exclusão ainda maior. E olha só, é interessante pensar que em grande medida essa falha acontece pela falta do que o Emmanuel Levinas chama de ética da alteridade, ou seja, essa falta desse comportamento de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar do público idoso nesse caso. Tema sério demais, né, pessoal? Por isso que eu gosto de redação, porque além de você discutir temas que melhoram a tua capacidade de escrita, eles são, acima de tudo, importantes para a tua vida. E olha só,
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe, dê o like e comenta aí o que você achou. É super legal de ver vocês escrevendo aí as opiniões em relação aos temas, em relação ao vídeo, certo? Dá essa moral aí pra gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, nos vemos numa próxima. Abraço, tchau!